Bem-vindos a mais um Alcance Jovem Podcast. Estamos aqui na mesa que é nossa, é de todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Pedro, esse é o... Eu sou o Thiago, prazer estar aqui com vocês hoje. E eu sou o Lucas. É isso aí, galera. Nós estamos aqui e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre fé e ciência. Como essas duas coisas se relacionam. Tem como misturar, tem como dialogar, conversar, é melhor deixar separado. Então vem com a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e quem sabe elucidar melhor algumas questões para que a gente possa se relacionar de forma adequada com esse tema. Né? E falar de algumas tretas. As tretas fazem parte e ser cristão também é saber lidar bem com essas tretas. Mas é isso aí, gente. Para começar, então, eu queria perguntar para vocês, né, justamente nessa introdução que a gente fez, cara, como que se relaciona fé e ciência? Tem como misturar? Tem como não se perder nesse meio? Já que vocês estão olhando para mim, eu vou começar respondendo. Olha, com certeza se misturam, né? Porque eu acredito que a fé e a ciência, elas são maneiras que a gente usa para entender o nosso mundo e como a gente se relaciona com ele, né? Então, a nossa fé nos ajuda a nos relacionar com Deus e isso muda completamente a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, consigo mesmos. E, de igual modo, a ciência, né? É uma maneira da gente olhar para o nosso mundo, da gente fazer sentido, a gente olhar as leis naturais e entender. Então, como nós somos seres humanos, a gente não consegue separar as áreas da nossa vida, mas elas caminham juntas de igual modo. Eu acredito que a ciência e a fé caminham juntas nas nossas vidas para que a gente entenda, né, o que a gente está fazendo aqui, qual que é a verdade acerca do mundo, né? Então, nesse sentido é impossível separar elas, né? Mas, obviamente, elas têm funções distintas, elas se preocupam com coisas diferentes, né? Um cientista não está muito preocupado se Deus pode transformar água em vinho, né? Não é isso que um cientista quer saber. E de igual modo, você não vai chegar aqui pro pastor Marciano e perguntar ao pastor como que eu resolvo esse problema de física, né? Qual que é a estabilidade dos corpos, o problema dos três corpos. Não, porque não é isso que a religião, que a fé quer saber, né? Mas ela quer saber como que a gente conversa com Deus, como a gente pode encontrar Ele, como a gente pode ser salvo, né? Então, eles caminham juntas, mas são diferentes. Legal. Eu gosto de uma frase do Davi Lago, o pastor Davi Lago, que ele fala bem assim, que a fé ela é um salto para a luz. E por que eu gosto dessa frase e o que isso tem a ver com a pergunta, né? Porque não dá para separar nada que você carrega de você mesmo. Tipo, seus princípios estão em você e tudo que você fizer, eles vão se manifestar, sejam eles bons ou maus. Então, como assuntos podem ser separados, fé e ciência, mas quando uma pessoa está na mesa, ou está na sala de aula, ou no laboratório, ou na igreja, você não consegue separar o que ela recebe da fé e da ciência dentro dela. Porque vai passar por esse prisma, vai passar por essa lente. Então, se a fé é um salto para a luz, se eu tenho fé, eu estou querendo descobrir e iluminar tudo que tem ao meu redor. Se eu preciso descobrir, eu preciso da ciência comigo, eu preciso das respostas, eu quero essas respostas, porque ela vai aumentar a minha fé. E se eu venho do outro prisma, tipo, cara, eu estou iluminando o quê? Eu sou lá o cara cientista, eu estou andando com a luz para iluminar por quê? O que me move a isso, sabe? E se não for uma fé, pode não ser até religiosa, uma fé que ele pode descobrir algo novo. Se não for essa fé empurrando ele, o porquê que ele vai ir? Então eu acho que, como assuntos podem ser diferentes, mas quando encontra uma pessoa, encontra um objetivo, elas vão se misturar. Seja fé religiosa ou seja fé de simplesmente a pessoa achar que ela pode descobrir algo que ninguém nunca descobriu, sabe? É incrível isso, porque nós vivemos num mundo onde a gente tende a dicotomizar coisas que, quando essas coisas parecem um pouco desagradáveis de se manter juntas, né? A gente gosta de sei lá, como se tudo fosse um Lego. Na hora que precisa, a gente separa, na hora que dá pra juntar, a gente deixa junto e a gente segue. E é justamente incrível como a gente tenta fazer isso com nós mesmos e é praticamente impossível, porque a gente vai se encontrando, então, cada vez mais em situações de dicotomias, de paradigmas, tipo, pô, eu acredito nisso, mas acredito também naquele outro, como é que eu junto? E acho que esse é um dos grandes desafios da fé cristã, da gente se manter fiel ao que a gente acredita e não
desvalorizar as verdades que não são reveladas, que não são apresentadas no dia a dia. Então, como você falou, Thiago, eu acho que é algo que a gente precisa ter essa consciência. A gente é um ser integral e esse ser vai estar integral em tudo que ele está fazendo, né? Então não tem como separar essas coisas. Então... E é muito legal, porque isso é uma coisa que a galera acreditava muito na época do iluminismo. E assim, toda verdade é verdade de Deus. Né? Então, cara, é verdade? É de Deus, porque Deus é verdade, né? Legal. Então, não importa se veio da ciência, se veio da fé, se veio de qualquer área. Se é uma coisa que é de fato verdade, isso tem origem do coração de Deus, né? Sensacional. Não, gente. Mas assim, então até entrando, a gente já chegou aqui conversando, a gente consegue perceber que sim, dá para misturar. Mas hoje a gente percebe um rompimento aí. A gente percebe que a fé e a ciência, a fé e a religião ia ser um pouco complicado. Se não consegue misturar os dois, poxa vida. Mas a fé e a ciência, a gente percebe que tem aí uma dificuldade de conciliar essas coisas, muito por conta de algumas verdades que surgem e a gente olha, opa, não tinha considerado esse fator antes, né, naquilo que eu acreditava, mas nem sempre foi assim, né? A fé e a religião antes eram coisas muito interligadas. A gente tem cientistas famosos que não faziam essa distinção entre fé e ciência e, sei lá, acreditavam até em astrologia, era tudo muito misturado, assim. Mas o que vocês acham que influencia esse aparente rompimento, assim, essa cisão entre fé e ciência? Eu acho que funciona da seguinte maneira, onde começa isso tudo. Quanto mais para trás você vai na história do mundo, menos métodos de você descobrir as respostas de como as coisas funcionavam você tinha. Hoje você vai para um laboratório, você consegue estudar e dissecar qualquer coisa quase em níveis assim impensáveis há 100 anos atrás. Imagine se a gente volta isso a 200, 300, 400. Não, era muito difícil, era muito limitado. Então você tinha que se contentar em não ter a resposta ou acreditar que Deus criou e beleza, Deus criou e é isso daí, sabe? Isso para mim basta e eu tenho que preocupar em plantar ali minha semente, eu tenho que me preocupar em sustentar minha família ou em defender o meu vilarejo ou o meu reino ou o que quer que seja. Quanto mais o tempo avançou, mais ferramentas e métodos de descobrir a gente teve. E com isso faz o quê? Você coloca mais poder na mão do ser humano. Então, tipo antes... Como que funciona uma semente? Não sei, coloco na terra, ela nasce. Hoje, como funciona uma semente? Uma semente, ela carrega um DNA e não sei o quê. Eu falo, tipo, nossa, quem descobriu isso? Ah, foi tal pessoa. Opa, então a glória já não é mais de Deus. A glória virou daquela pessoa. Se aquela pessoa teve uma glória porque descobriu algo, pô, eu também quero descobrir algo. Eu quero que tenha uma lei com o meu nome. Tipo, as leis de Newton. Pô, eu quero uma lei com o meu nome. Você pegou no meu coração agora. Eu sempre quis ter uma equação com o meu nome. O cara fala, tipo, pô, mano, eu quero algo comigo, eu quero batizar, eu quero deixar meu nome na história. Antes, tipo, não, Deus criou, cara, e é isso daí, sabe? Ou um Deus criou, ou qualquer coisa do tipo, qualquer que fosse a crença daquele povo. Hoje, tipo, não, eu descobri. Meus alunos descobriram isso. Existe um valor de adoração, de eternizar o seu nome. Então, tipo, é uma divisão de glória. Quanto mais você coloca oportunidade de glória na mão do ser humano, mais ele quer abraçar. Então, eu acho que esse rompimento começa aí, no coração do ser humano. O cara fala, eu posso chegar lá sozinho. É uma enganação, mas a mente te engana. Ela fala, você pode. É a mesma história de Babilônia. Tudo Exatamente. Novo, né? Vamos construir uma torre para erguer o nosso nome. Tipo, vamos usar algo bom, que é a unidade, para construir algo para nossa glória. Hoje é o quê? Tipo, vamos usar algo bom, que é o dom que Deus nos deu do conhecimento compartilhado, de pessoas ensinando outras, de ter inteligência de criar métodos que descobrem respostas incríveis, e vamos usar isso para a glória dele? Não, vamos usar isso para o nosso nome ser fortalecido, para a gente ser os caras, entendeu? Então, eu acho que começa esse rompimento aí. Quanto mais oportunidade você dá para o homem ter glória para ele, menos ele vai querer dividir ou entregar ela completamente para Deus. Aí que começa a entrar espaço para ateísmo, começa a entrar espaço para métodos de você tirar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ser que divida aquela glória que pode ser sua. E quando você dá um start nisso, meu amigo, é difícil de voltar atrás. Por que a Bíblia fala diversas vezes mesmo, em vários textos, principalmente Jesus fala muito sobre isso, aplicando num outro contexto, mas vocês vão entender que é muito mais difícil para um rico entrar no reino dos céus do que para um pobre. Porque o rico tem o dinheiro, ele tem mais poder. Quanto mais poder você coloca na mão do ser humano,
menos ele quer dividir, sabe? Então eu acho que começou nesse ponto. Hoje em dia, tá muito maior. Hoje em dia, o que o cara demorava 100 anos para descobrir, hoje em dia a galera descobre em 10, em 5. A gente acabou de viver uma experiência dessa. Nunca se criou vacinas tão rápido. Sim. E por que era isso? Tinha um interesse financeiro? Sim, mas também tem o interesse do quê? O meu laboratório fez. O meu fez primeiro. Eu descobri primeiro. Então, eu acho que aí começa esse rompimento, sabe? Aí depois a gente pode conversar como é que a gente faz para remediar isso, né? Sim. Eu achei engraçado quando você falou, tipo, de descobrir, ter uma equação com o seu nome. O duro é quando você descobre uma doença, né? Uma mal de Chagas. É meio desagradável. Mas o teu nome fica pra doença. Mas eu acho também, até antes de passar pro Lucas, tipo, nessa relação, nós temos uma sede de poder e uma sede que é natural do ser humano, da idolatria, nem que esse ídolo seja nós mesmos. Na verdade, eu tenho particularmente que, na maioria das vezes, o principal ídolo que a gente vai erguer somos nós mesmos. Isso. Tipo, eu não preciso mais de Deus. Como assim? Deus diz que criou do barro, mas, cara, não foi bem assim. Eu tô achando aqui, tipo, a formulação do ser humano com diferentes átomos, carbono, nitrogênio, hidrogênio, várias coisas compondo. Então eu já começo a falar assim, cara, não é bem por aí, não. As coisas são dessa forma aqui. Talvez essa história seja para dormir, né? Para boi dormir. Para boi dormir, sabe? Então a gente tem essas dificuldades e o ser humano, naturalmente, quando a gente não tem um encontro com Deus, a gente procura, mesmo que inconscientemente, torná-lo cada vez mais descartável. A gente vai buscando ferramentas, mesmo que essas ferramentas não necessariamente o excluam, mas pro íntimo do ser humano, ele aparentemente, agora Deus não é mais necessário, porque eu descobri o processo pelo qual é feito. É como se tivesse vários dominós. Eu quero derrubar o dominó Z. E eu derrubo o dominó Z. Mas se por acaso eu derrubei o dominó X, Y, o X, para ele derrubar o Y, para ele derrubar o Z, já não fui mais eu que derrubei. Então, às vezes a gente não consegue... Simplesmente, a descoberta de um processo, a gente já é o suficiente para a gente excluir Deus da jogada. Eu acho que, só complementando antes da gente passar em cima do que você está falando, é só a gente lembrar daquela velha e conhecida frase que o homem tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Qual que é o tamanho de Deus? Infinito. É infinito. Então cabe qualquer coisa que eu quiser colocar aqui para substituir Deus. E não precisa ser uma, pode ser várias. Então é um caminho que, se você não coloca Deus ali, você pode passar a vida inteira enchendo de coisa ali, que aquilo ainda vai ser combustível para você colocar mais coisas para excluir Deus da equação, sabe? Então é uma busca sem fim, é um ratinho rodando na rodinha dele. Mas o interessante é que a ciência dá uma sensação de poder. Eu, pelo menos, quando eu tô lá fazendo física, eu me sinto o cara. Por quê? Eu tô usando uma equação. Eu tô escrevendo num papel a equação e isso descreve o universo. Mas você pensa, cara, isso aqui é muito poderoso, né? Mas isso também é muito legal, porque quem colocou essa capacidade no universo foi o próprio Deus, né? Não foi a gente que inventou a física, não foi a gente que inventou essa maneira de descrever o mundo. Foi o próprio Deus que colocou ali e ele nos deu ordem. Cara, dominem sobre o mundo. Se tem alguma ordem de Deus que o ser humano obedeceu, foi essa, né? Porque, cara, a gente domina sobre o nosso mundo hoje. E isso é possível por quê? Porque a gente desenvolveu ciência, né? Sem isso a gente não poderia. Se a gente chegasse só com umas pedras lascadas, a gente não ia dominar nada. Então eu acredito que Deus, de algum modo, tinha visto todo esse desenvolvimento científico. Ele queria que a gente fizesse isso que a gente fez. E por isso essa separação não é natural, né? Qualquer conflito entre a religião e a ciência não é algo natural, porque não foi algo que Deus fez. E se eu posso fazer um comentário histórico, a grande mudança nessa maneira de ver a relação entre ciência e religião aconteceu ali no final do século XIX. Com 2 livros publicados, eu só vou lembrar de cabeça o nome de um, que é o Conflito sobre Ciência e Religião, é o nome do livro. O autor é o John Draper. E eles intencionalmente começaram a distorcer fatos históricos. O grande caso que com certeza todo mundo já ouviu falar, a história de Galileu, né? Que foi o grande mártir, não sei o que, foi nada, né? Que ficou em prisão domiciliar num palácio, né? Tá bom, né? Tá bom.
Mas então isso foi artificialmente gerado na cabeça da população, porque esse livro foi feito para divulgação científica, e então foi um plano. Não que tenha uma seita que tenha planejado isso, né? Não estamos falando Ou de teoria. será que tem? Não entrando em teoria da conspiração, mas pelo menos esses dois autores desses dois livros, eles intencionalmente queriam gerar essa separação. Então foi algo artificial, né? E hoje a gente vive as consequências de crescer ouvindo isso, né? Eu cresci ouvindo que ciência e religião são coisas separadas, né? É doutrinado, né? E isso dentro da igreja, você escuta nas escolas, você escuta na universidade, todo mundo vai, de alguma maneira, te diz isso, né? Se você acredita na Bíblia, você não pode acreditar na ciência. Uhum. E isso, para mim mesmo, foi um motivo de conflito durante muitos anos. Eu praticamente saí da igreja por causa disso, uma época. Olha só. Foi... Mas não é assim, né? Mas não foi assim que Deus planejou no começo. Então... Você joga essa assim e não vai contar a história? Não, cara, a história é a seguinte, eu sempre quis ser um cientista, sabe? Sempre quis ser Legal. físico, desde criança eu sei disso. Então essa mentalidade científica sempre teve em mim. E eu sempre tenho, cara, se a ciência falou é lei, sempre foi isso pra mim. Até porque eu não cresci dentro da igreja, então pra mim a grande verdade sempre foi o conhecimento científico. Legal. E daí quando eu comecei a entrar na igreja, daí eu ignorava, né? Fechava os olhos pra esse tipo de pergunta. Até porque eu era meio criança, né? Então, você também, né? O cara era criança e conseguia entender que ciência era lei, mas tipo, Deus, né? Não me interessa. Exatamente. E aí, cara, quando eu tinha uns 15 anos ali, entrando no ensino médio, daí você começa a ser mais questionado sobre esse tipo de coisa no colégio, né? E aí, quando eu comecei a ser mais questionado, meu coração diretamente tendeu pra ciência. Por quê? Porque é um conhecimento objetivo, porque você prova, por isso e tal. E daí eu ficava lendo Gênesis, ficava lendo a Arca de Noé, eu ficava, cara, não dá, né? E na minha mente simplista eu pensei, não tem como conciliar. Daí eu ficava vendo vídeo do Carl Sagan, do Dawkins, sabe? Uhum. E isso realmente influenciou muito a minha maneira de ver, cara. E isso, cara, me tirou completamente meu coração da igreja. Completamente. Eu não parei de ir porque minha mãe, com muita sabedoria, não permitiu. Mas meu coração tava fora, sabe? E aí, isso é muito engraçado, porque quando eu entrei na faculdade foi quando essas questões foram resolvidas pra mim. Geralmente é quando a galera se desvia. Sim. Quando eu entrei na faculdade foi quando eu fiquei mais crente na minha vida inteira, cara. Porque foi quando eu comecei a descobrir que, cara, não, tem como conciliar essas coisas. Tem como você ser um cristão que acredita na Bíblia e não é burro. Eu fiquei, nossa, cara. E daí você começa, tem muito livro sobre isso. É incrível como tem livros falando sobre fé e ciência. Sim. Cara, por que eu não sabia disso? Eu fiquei, cara, se eu soubesse disso antes, teria evitado tanta coisa na minha vida, mas fazer o quê, né? Mas foi, cara, quando eu entrei na faculdade que Deus começou a bater forte isso no meu coração. E hoje, ciência e religião, pra mim, são melhores amigas, cara. Uhum. São uma maneira de realmente enxergar como as coisas funcionam e os conflitos são conflitos porque eu não consigo entender direito, não são um problema delas. Que legal, cara, que história bacana. Que massa, porque... E é incrível, assim, como Deus é insistente. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele que nos dá o dom da fé e é Ele o Senhor sobre todo o conhecimento do universo, do cosmos. Então, nessa história que você contou, tipo, essa sua história é muito emocionante porque Ele é Senhor sobre essas duas coisas pulsam muito forte dentro de você. Sim. E Ele foi te buscar. Não, você é meu, velho. Você é meu. Pode ser no lugar onde a maioria das pessoas tem medo de perder a fé. Mas é lá mesmo que eu vou te encontrar, que é justamente na universidade. Uhum. Eu acho incrível isso, assim. Isso se relaciona com o que a gente estava falando antes, né? Dos dois livros de Deus. Uhum. Porque o que a gente entende é que Deus criou o mundo e Deus escreveu a Bíblia. Então, né, ele é o autor desses dois livros, né? A gente fala o livro da criação, o livro da natureza e o livro da revelação, que é a Bíblia. Cara, se Deus é o autor dos dois livros, não tem treta entre eles, não tem conflito. Né? Se fosse um autor humano, a gente poderia dizer que pode ter alguma contradição, mas Deus não. Deus sabe o que faz. Então, se a gente realmente acredita nisso, né? Então a gente pode olhar com confiança, que quanto mais a gente olhar os dois livros, menos conflito a gente vai ver e mais a gente vai entender acerca de Deus, né? Sim. Eu sou o cara das frases clichês, né? Mas é aquela velha frase de um pouco de ciência te afasta de Deus, muito dela te aproxima. Porque não tem como você ir profundo, e aqui eu acredito que não tem como você ir profundo em qualquer área,
seja ciência exata, humana, seja qualquer área, não tem como você ir profundo e não encontrar mais de Deus nela. Se o que Provérbios diz é verdade, qualquer área de sabedoria, quanto mais você mergulha, mais em Deus você vai estar. Porque a sabedoria está em Deus. O conhecimento está nele. Então não tem como você ir profundo em algo e não encontrar ele. A não ser que você não queira mesmo, seja muito fechado e queira toda a glória para você, assim. Mas aí eu acredito que Deus também não te coloca uma barreira que te dá uma limitação para você ir até certo ponto, que se você conseguisse dar uma abertura para ele, você poderia ir mais longe. Muito mais longe. Porque daí ele pega na tua mão e fala, vamos juntos. Cara, e junto com Deus, não tem companhia melhor e não tem professor melhor. E nem laboratório, nem qualquer outra coisa que você quiser acrescentar aqui que seja bom. Exatamente. Eu lembro, eu tive uma relação com Deus que foi basicamente assim, e não só na área da ciência, em vários aspectos da minha vida, que eu tinha muitos problemas de relativizar muitas coisas, de tentar forçar um entendimento ali para mim o mais confortável possível, sem eu realmente me aprofundar em pensar. E eu lembro que uma coisa que Deus ministrou muito no meu coração foi o teu raciocínio, o teu entendimento te trouxe até aqui. E, massa, você tem muito a crescer, mas na tua relação comigo, ele só te trouxe até aqui. A partir daqui, sou eu e você. Se você não der a mão pra mim, não confiar que eu sou o Deus que criou todas as coisas, que te criou e que te amou de maneira indescritível, é só até aqui que você vai. Porque é justamente, né, a ciência, ela levanta algumas questões, ela tem suas propostas, a gente fala dos dois livros, são os dois livros criados pelo mesmo autor. Não necessariamente eles estão falando da mesma coisa. Exatamente. Eles são do mesmo autor. Então, eu posso começar a conhecer um caminho para partir para o outro livro. Mas não necessariamente, tipo, sei lá, um livro... O Senhor dos Anéis, que terminou lá a Sociedade do Anel, agora você vai para as Duas Torres. Não é necessariamente uma sequência dos livros, mas sim são dois livros que revelam a glória desse Deus, né? Isso, que demonstra, usando esse exemplo, é C.S. Lewis. Tipo, o cara tem uma bibliografia imensa sobre teologia, mas ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Se relacionam? Se relacionam porque a mesma pessoa escreveu, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas podem ser complementares, porque surgiu da mesma mente. Exatamente. E até nisso, antes da gente entrar um pouco nos desafios, a gente percebe muito uma cultura hoje em dia de que a ciência ficou com os ateus. Tipo, eles dominam lá e os cristãos eles podem participar um pouquinho ali, eles dão um espacinho assim para eles, mas justamente por conta desse rompimento, e a gente tem falado aqui agora de como essas coisas não precisam ser separadas, de como a gente pode entrar. E eu creio que é uma falácia, porque a gente entra em ambientes que são acadêmicos e a gente percebe, às vezes o professor tira sarrinho do cara que é cristão, da fé cristã, às vezes você tá lá e o cara da tua sala de aula sabe que você é cristão e ele solta uma piadinha ali só para ver se você responde, mas muitas vezes esses questionamentos são levados mais a fundo por quem está tentando entender realmente essas coisas e não de forma, tipo, e não o pessoal que fala de forma pejorativa, mas brincando. Então, eu creio que esse conceito de que, cara, a ciência é mais da galera ateísta, esse negócio tem muita falácia, tem muita produção de meme, muita brincadeirinha, assim, muito slogan. E esses slogans foram adentrando na sociedade de forma, tipo, muito, muito maior do que deveriam, né? Sim. Então, muitas vezes, eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa não só nós mesmos olharmos para essa relação de fé e ciência de forma, cara, isso aqui funciona, mas também passar para outras pessoas que estão, sei lá, consumindo uma brincadeira, ou até um conhecimento que nem é tão bem estabelecido assim, tipo, a ciência é dos ateístas. Na ciência não cabe Deus. E a gente precisa olhar para isso de forma, cara, não é bem assim. Poxa vida, você fala isso, mas você não pensou tão bem assim no que você está falando. Mas
se tem uma coisa que eu acredito é que nós cristãos a gente tem uma régua pra gente que é mais alta. A gente não pode se limitar às mesmas regras de pensamento, às mesmas regras de filosofia de vida de outras pessoas. Então, se outras pessoas não têm o mínimo interesse em fazer essa relação dar certo de fé e ciência, cara, o problema é nosso. Esse problema é nosso e a gente tem que abordar ele de forma que isso fique saudável, que isso seja tipo, algo edificante, tanto pra gente quanto para as pessoas ao redor. E a gente cristão tem muito medo. É incrível, quando eu tava para entrar na faculdade de física, eu não ficava com medo que eu ia me desviar, que eu ia não sei o quê. E por que a gente tem medo, sabe? Não faz sentido. É um preconceito criado, né? De que se você entrar numa faculdade, principalmente de exatas, ou hoje em dia é de humanas, na verdade, né? Hoje já mudou. Você já tá perdido, né? Tipo, vamos ter que orar mais por você do que pelo outro irmão. Mas, cara, não, você pode realmente ser um elo de ligação entre elas, ser a diferença. Como é que algo vai mudar se não existir pessoas dispostas a ser esse elo de ligação, sabe? Uma coisa que eu falo muito é que a gente precisa ser pontes. Sim. Sabe? Então, tem essas duas coisas separadas na cabeça. Então, vamos ser a ponte, vamos ser a resposta, né? Eu sei quando fala de ciência e fé, geralmente fala não se usa a Bíblia para provar a ciência. Legal, mas se usa a Bíblia para guiar a pessoa cristã. Então, a pessoa cristã, ela usa a Bíblia como guia. O que a Bíblia nos incentiva? A nos afastar do pecado, mas não do conhecimento, não da sabedoria, não da conexão com as pessoas, não de ser luz, não de viver para a glória de Deus. Então, cara, eu posso construir pontes para tocar o próximo, para conhecer mais de Deus, para gerar um bem comum para a sociedade, não só para o meu grupo de amigos da igreja, não só para o meu grupo religioso, mas para a sociedade. Eu posso fazer isso. Eu tenho que me afastar do pecado. Mas daquilo que não é pecado, eu posso me aproximar, eu posso ser ponte, posso ser método de transformação. Então, se a Bíblia me incentiva a isso, o 1 Coríntios 10:31 para mim vira o motor, o combustível para qualquer coisa que você vai fazer para fazer bem feito. Quer comer mais, quer beber mais, quer fazer qualquer coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Então, cara, você se afasta do pecado. Cursar a faculdade não é pecado. Né? Na verdade, não. Você pode estar sendo a ponte para criar algo que nunca ninguém fez. E para reconciliar esses mundos novamente, sabe? Porque Deus ama, sim, o cientista. Deus quer, sim, o cientista. Mas se a gente ficar contribuindo para esse afastamento, como é que ele vai chegar do outro lado, né? E até nisso que a gente está comentando, dessas pontes, são os desafios que a gente tem, né? Como cristãos nessa relação de fé e ciência, em vários âmbitos. A gente, muitas vezes, tem uma fé... Às vezes a gente tem uma fé frágil, a gente tem uma fé que... cara, não mexe aí que vai quebrar, por favor. Não toca aí, velho. Sabe? Deu trabalho para juntar isso daqui. Não mexe. Qualquer ambiente que a gente vai viver é hostil. O ambiente da universidade é porque tem muitas pessoas na mesma condição que você, que são ali, tipo, estão querendo aprender, querendo descobrir o mundo, o universo de coisas. Então, a gente pode achar que esse ambiente é hostil, mas é porque são pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, de conhecimento, e elas vão buscar se entender como nós estamos buscando nos entender ali. Mas eu acho que um dos principais desafios da fé cristã é se manter fiel e alimentar a nossa fé de forma que ela cresça, de forma que ela se torne não algo tão... como eu falei, frágil, que tipo, cara, não posso mostrar porque se alguém falar alguma coisa vai desmoronar tudo. Mas sim algo que é tão forte dentro da gente que pode influenciar positivamente outras pessoas, né? Eu queria também ouvir um pouquinho de vocês, como que... quais os desafios que vocês veem, assim, do cristão e na ciência e também como a gente pode influenciar nessas áreas, assim. Só um comentário primeiro sobre o que você falou da faculdade, né? Cara, eu acredito que o desafio da faculdade não é fé e ciência. Em último lugar, o desafio da faculdade é você não ir pra festa, você não ir no bar, você não se entregar pra esse tipo de coisa, sabe? E aí você usa a fé e ciência como desculpa. Né? Como uma desculpa? Não, é porque por causa disso daí eu não acredito em Deus, então agora eu faço o que eu quiser. Eu acho que esse que é o grande desafio. Mas seguindo a sua pergunta,
uma coisa que nós cristãos a gente tem é dificuldade, até você comentou antes, né, Thiago, de questionar Deus. Não pode, não, né, tudo bem, né? Mas a gente tem uma história na Bíblia que para mim é muito encorajadora, que é a história de Tomé. Sim. A gente normalmente julga Tomé, né? Esse descrente, Cara, eu sou Tomé, sabe? Eu também, talvez se falasse que Jesus, eu falo, pô, eu quero tocar pra ver, né? Cara, e um parênteses, não te interrompendo, mas complementando. Se não fosse ele, a gente não ia saber que existia até hoje as marcas na mão de Jesus. Ele gerou conhecimento porque tinha dúvida. E o que é legal? Jesus não chega, seu incrédulo, queima então. Não, Jesus chega, Tomé, você não acredita? Cara, pega aqui na minha mão então, deixa eu responder a sua dúvida, né? E eu acredito que hoje a gente pode chegar diante de Deus e questionar. Falar, Deus, eu não entendo isso. Não chegar acusando, mas chegar, Deus, eu não entendo. Eu não estou conseguindo crer, eu não tô... E a gente pode ter convicção de que Deus vai responder nossas dúvidas, sabe? E, então eu acho que esse é um desafio. A gente achar que não pode questionar, que a gente não pode ter dúvidas. Cara, a gente pode ter dúvidas na nossa fé. E a gente não pode duvidar das questões essenciais, né? Mas no que não é o coração da nossa fé, a gente pode ter dúvidas e pode chegar a Deus com essas dúvidas e saber que Ele vai responder. Talvez demore vários anos de oração, dependendo da dúvida, né? Tem algumas dúvidas que a gente vai morrer com elas, né? Mas a gente pode ter confiança que Deus está com a gente nesse processo, nessa caminhada. Legal, cara. Você comentou isso que eu falei sobre a dificuldade de questionar Deus, porque como a gente conversava um pouco antes, né? Você acabou de ficar claro aqui também na conversa, de um histórico de que não era da igreja, veio para a igreja, mas cria na ciência antes de Deus. Então, para você era mais difícil colocar Deus dentro do conhecimento. Isso. O Pedro também comentava algo parecido nessa linha, né? Tipo, aonde Deus se encaixa aqui nisso tudo? Tudo é metáfora, o que é literal, dificuldade de colocar Deus nessa equação. Para mim é justamente o contrário, né? Para mim é tipo, primeiro eu tive uma carga muito grande de fé, aí depois quando aparecia alguma coisa que gerasse questionamento, eu falava, não, peraí, não toca no meu Deus aqui. ele não vai aguentar, deixa ele quietinho aqui. Só que, na verdade, é justamente ao contrário. Eu lembro uma vez de uma frase que era uma oração de um autor que eu li num livro, que ele dizia o seguinte: eu peço a Deus que me dê uma fé inteligente, que minha fé não me impeça de crer, que a minha fé não me impeça de ser inteligente e que minha inteligência não me impeça de crer. Legal. Cara, quando eu li isso foi tipo um confronto, assim. Pô, Deus é soberano, não tenho dúvida. Deus criou tudo, não tenho dúvida. Mas a inteligência, o conhecimento, a ciência, ela não é uma inimiga de Deus. Na verdade, ela atesta Deus. Então, para mim, a dificuldade era encontrar a ciência dentro de Deus. E quando você consegue ver que esses dois mundos, eles não precisam entrar um dentro do outro, mas eles são uma coisa só, você só está olhando de prismas diferentes, na hora, isso cai por terra, sabe? Fica muito mais fácil de se relacionar, muito mais fácil de ser ponte, muito mais fácil de não afastar nenhum dos mundos da sua vida, sabe? Então, acho que caminha um pouco nesse sentido, assim, de que para fazer a diferença, você não precisa ter medo de questionar a ciência ou Deus. A palavra é muito clara, Deus quer da gente um coração quebrantado. Cara, coração quebrantado é não ter medo de ter dúvidas. Eu sempre falo, e eu vivo isso na minha vida devocional de oração, não tenha medo de dar piti, de tipo... ficar maluco no quarto perguntando um monte de coisa pra Deus, porque Ele aguenta. Ele é o adulto da relação. Ele não vai ficar magoado porque você tá com dúvidas, ou tá com questionamentos, ou tá com um conflito imenso. Ele não vai ficar magoado, pelo contrário. Ele vai amar essa posição de humildade, de dizer, Deus, eu tenho dúvida. Eu quero conciliar, eu quero aprender e continuar acreditando. Eu quero aprender para fortalecer a minha fé. Então, eu quero, sabe? Isso é um lugar de quebrantamento, de humildade. E Deus ama isso. Sim. Deus ele rejeita o soberbo, mas Ele ama o humilde. Então, Muito cara, legal. questionamento não vai te afastar, vai te aproximar. Então, tá cheio de dúvida? Não tem problema. Vai pro teu quarto, se joga em oração, apresenta diante de Deus e faz a segunda parte. Vai ler, cara. Exatamente. Vai ler, vai pesquisar. Ah, mas não tem um cristão que pesquisou sobre isso. Não tem problema. Pesquisa leia o que a outra pessoa pesquisou. Cara, provavelmente já tem algum cristão que escreveu sobre isso. A gente não sabe, mas tem muita coisa. Mas vamos escrita. supor que existe, não existe, não consegui encontrar. Não tem problema, leia o que aquele cara escreveu e você vai ver mais de Deus naquilo do que até ele mesmo não percebeu que tinha, sabe?
Às vezes você pode encontrar uma pregação linda num artigo científico que o cara é ateu. Porque ele não olhou com esse prisma, mas você conhece, você tem o Deus criador de tudo dentro de você. Ele vai te revelar coisas que nem aquela pessoa sabia, sabe? Isso pra mim é incrível, cara. Então, tipo, questionamento ele não te afasta, ele te aproxima. Se o coração tiver humilde para receber as respostas. Acho muito importante isso que você falou. Se o coração tiver humilde para receber as respostas, porque o nosso questionamento não pode ser só um pressuposto para largar. Quando a gente leva o questionamento para Deus, é justamente Deus, eu tenho esse questionamento e eu confio no Senhor para responder, para viver com Ele pro resto da vida, ou até para, tipo, sei lá, para ajudar outras pessoas que têm esses mesmos questionamentos. E eu acho incrível, né? Tipo, tem aquele círculozinho assim que a gente tem, né? A fé que pensa, a razão que crê. Tipo, então é algo que tá sempre ali. Só que assim, a gente tem até algumas coisas, a gente tinha falado antes até de a gente ser pessoas integrais fazendo o que a gente faz. E é difícil, às vezes a gente pensa, pô, não tinha que ser imparcial para me relacionar com isso, não tinha que separar as coisas. E como que, então, como que eu relaciono essas dificuldades, os dilemas que a gente encontra? O livro da Revelação, a Bíblia, diz que o ser humano foi criado com Deus moldando o barro. E o livro da natureza, pelo menos as principais teorias, está dizendo outra coisa aí. Tipo, como é que eu relaciono essas coisas? Como é que eu entendo as possíveis diferenças e sei lá, será que eu tenho que tirar Deus da jogada na hora que eu for estudar alguma coisa? Será que daí Deus volta quando eu vou estudar um livro de teologia? Fala assim, agora você pode voltar aqui, Deus, que agora eu vou... Fica ali um pouquinho que eu já volto. Agora eu tô lendo cristianismo puro e simples, Deus. Vem aqui agora me ajudar aqui a entender o C.S. Lewis, sabe? Tipo, não é tão facinho assim. Mas... Então eu queria até conversar um pouquinho sobre essas dificuldades que a gente tem de relacionar a revelação bíblica com a revelação natural. Eu vou deixar a minha carga para trás, vou deixar todo o meu histórico. Pô, eu cresci na igreja, vim até aqui e agora eu tenho que deixar Deus de lado e eu vejo se eu consigo voltar para Ele ainda em algum momento, sabe? Então, como é que vocês veem essa relação nos momentos de conflito mesmo, né? Tipo, sei lá, Gênesis, que é onde está contando a história da criação do universo. E daqui a pouco vem um cientista fazendo datação de carbono e descobre que a Terra tem muito mais do que 6.000 anos. E aí, como é que fica, sabe? Então, queria ouvir de vocês como que vocês relacionam com essas divergências, essas coisas conflituosas, assim. Eu quero só, antes de responder, fazer uma observação do que vocês estavam falando da fé que pensa e da razão que crê. Eu tenho um canal no YouTube sobre fé e ciência e o nome é Creio, Logo Conheço. Então é justamente isso que eu acredito também. Fica aí a propaganda. não corte isso, editor. Vai aparecer aqui no card. Mas respondendo, tem um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga. Ele é o filósofo analítico. E uma coisa que ele fala é que esses conflitos entre a fé-ciência e a fé cristã e a ciência são conflitos superficiais, mas as convergências são convergências profundas. Legal. Então, por exemplo, claro que só é superficial depois que você se bate muito, né? Mas falando já que você tocou em Gênesis, né? Eu acho que quando a gente tá lendo um livro, você vê uma coisa, você lê o outro, você vê outra coisa, você tem que pensar, cara, eu tô lendo certo? Porque a gente falou, a gente crê que Deus criou o mundo, né? Se você crê que Deus criou o mundo, então, o mundo só vai revelar Deus. Romanos 1 diz isso, né? O mundo revela Deus. Mas a gente também acredita na Bíblia. Então, o que a gente faz? A gente vê se a gente está lendo certo. E eu, por exemplo, eu acredito que a maneira certa da gente ler Gênesis 1 é entender não a maneira como Deus criou o mundo, não, mas entender Deus falando, cara, esse é quem eu sou. E por que eu acho isso? Primeiro porque é o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Já começa dizendo, no começo criou Deus céus e terra. Isso quebra completamente a ordem cronológica do texto, né? Porque depois ele vai falar, então ele já fala, cara, esse é o nosso Deus. Pronto. Né? Já começa aí. Por que isso é relevante? Por exemplo, os babilônicos tinham um mito da criação onde o Deus deles lutava contra um mega monstro
E o resultado dessa luta era o mundo. Então, foi um mundo que foi os restos de uma guerra, sabe? Não, o nosso Deus não. O nosso Deus, ele criou o mundo. E já começa, Deus disse. Como que Deus criou? Ele não enfiou a mão na massa e ficou... Não, Deus falou, cara, ponto. Imagina, né? Fala aí e vê se aparece alguma coisa. Não vai, cara. Mas Deus fala, as coisas surgem. Então esse é o poder dele. Ou outro exemplo, para os egípcios, o sol era um deus, a lua era um deus, mas Gênesis nem chama sol e lua, fala a lâmpada do dia e a lâmpada da noite, cara. Ele fala, isso aí é tão porcaria, cara, perto de Deus, sabe? Isso é tão nada para Deus que nem merece um nome especial. É a lâmpada do dia e a lâmpada da noite, cara. Esse é o nosso Deus. Ou outro, cara, eu falei do mito babilônico, né? Os babilônios tinham uma palavra para esse monstro. Ele chama o monstro das profundezas, contra quem o Deus deles lutou. E em Gênesis vai dizer que Deus criou as criaturas das profundezas. E é a mesma palavra. É a mesma palavra. Então o que Gênesis está falando? Está falando, o Deus de vocês lutou contra esse monstro para criar o nosso... Não, o nosso Deus, ele falou e esse monstro foi criado. Tipo, ele não é nada pra gente, entendeu? Então, cara, quando você lê isso... Não é muito mais rico? Não é muito mais lindo você conseguir olhar pra Gênesis? Cara, olha o tamanho desse Deus. Cara, Moisés está zoando as outras religiões. É isso que ele está fazendo. Tá olhando e falando, cara, essas crenças de vocês não é nada, cara. Isso é muito mais legal do que falar, não, né, a musiquinha. 1, 2... Pô, nem lembro mais as musiquinhas de criança, tentei. Mas falando, Deus criou isso em 7 dias. Cara... Isso foi uma maneira que Moisés conseguiu contar a história, mas o ponto-chave é quem que é Deus? Né? E quando a gente consegue olhar com esses olhos, cara, nossa, eu fico, Deus é muito grande, cara, e Deus tá zoando as outras religiões, isso é muito legal. Então, pra mim é mais ou menos assim que eu olho, eu tento enxergar com olhos diferentes e eu percebo que quanto mais eu tento entender direito, mais rica fica a minha interpretação do texto, sabe? E mais cresce a minha fé, a minha convicção de que cara, isso é muito verdade, isso é muito legal, sabe? Paulo diz lá em Filipenses que a vida dele não vale nada em troca do conhecimento de Cristo, né? E isso também conta como conhecimento de Deus, sabe? Quando eu começo a pensar nessas coisas, acho que vocês estão vendo a minha cara, que eu tô sorrindo, cara. Eu fico empolgado, porque, cara, Deus é muito grande. Não, legal, cara. Legal. É isso. Não, muito, muito legal. Pode ir. Eu acho que bem chave do que você falou é a questão da interpretação, né? Como a gente interpreta, como a gente... se a gente vai com os olhos corretos para aquilo que a gente está indo. Uma coisa... A gente interpreta a Bíblia, na maioria das pessoas, está lendo uma Bíblia que foi traduzida por um linguista que estudou uma língua, que usou métodos científicos para transcrever aquilo, para passar para o nosso... Você aprendeu a ler, a sua língua, linguisticamente, as línguas têm diferentes mecanismos de funcionamento, então, cara, às vezes a tua língua tem um mecanismo de funcionamento que a língua de um cara de outro país funciona diferente. A gente tem as línguas latinas, a gente tem outras línguas de outras origens e isso tudo influencia. Então, ao mesmo tempo que às vezes a gente pode desconfiar, a gente fala, eu desconfio da ciência em tal ponto. Mas você está usando ferramentas que Deus deu para o ser humano. Deus deu todo esse aparato científico até mesmo para se relacionar com ele. Né? A gente fala, tocando nesse ponto linguístico, mas a forma como você aprendeu interpretação de texto, uma coisa tão básica lá atrás na escola, é algo que é tão necessário para que você leia o texto, para que você se mantenha fiel também àquilo que a Bíblia está dizendo. Eu acho uma coisa... Nós acreditamos que a Bíblia é suficiente, eu acredito na inerrância da Bíblia, só que eu particularmente, quando eu espero que a Bíblia responda coisas que ela não se propõe a responder, no meu íntimo, eu estou considerando ela insuficiente, porque eu estou querendo que o que ela está dizendo para mim não é suficiente. Eu quero que ela me explique coisas que ela não se propôs a responder. Quando, na verdade, ela é suficiente para preencher, para revelar esse Deus maravilhoso para mim, de forma que eu possa me relacionar com Ele. Ela revela que eu fui encontrado e agora eu não estou mais tão longe de Deus porque Ele criou a ponte para que eu me relacione com Ele. Agora, se eu começo a me relacionar com a Bíblia dessa forma, eu
eu perco o propósito dela no sentido de começo a criar outras coisas. E isso serve para várias áreas, né? A gente tem no mundo surgem várias heresias e várias coisas, e quando a gente perde o fascínio pela revelação que está ali, a gente começa que não, tem que ter alguma coisa a mais aqui, tem que ter alguma outra coisa. E, cara, eu creio que a principal revelação que já nos foi dada é a de Jesus Cristo. E se o evangelho é suficiente para mim, eu não fico inventando coisa nova ali para que aquilo agora se torne cada vez mais atrativo, porque ele em si é atrativo. Então, eu preciso ser fiel ao texto, né? Então, eu não vou inventar, não, aqui Deus está dando a forma de resolução de uma integral tripla. Não é isso que eu vou encontrar lá. Exatamente. Mas, então, por isso que eu acho que a gente precisa ser fiel à proposta e também ser fiel, tipo, à proposta. Pô, o estudo científico está se desenvolvendo, a gente tem muitas coisas. Antes era mais fácil a gente acreditar no estudo científico, porque o cara descobria, sei lá, se pega os prêmios Nobel lá, o cara descobria uma coisa tão incrível. Hoje ele descobre uma partícula X que já faz parte de um micro, de um outro micro, que daí demora muito para chegar no macro, que é algo perceptível pra gente. Né? Então, mas é por isso que é necessário, eu acho, a gente ser honesto com o que a gente está lendo e tentar absorver o que isso propõe, o que aquilo me propõe a dizer. A ciência explica, é assim, é dessa forma, como, papapá. Às vezes ela não vai conseguir explicar para que é. Qual o sentido disso? Qual a razão para que você viva e use isso no seu dia a dia? Às vezes ela não vai se propor isso, ela vai dizer, isso mede tanto. Você consegue identificar essas coisas usando tal equação. Você consegue modelar esse sistema aqui para que você possa predizer o resultado final e coisas assim. Mas eu acho muito importante a gente separar, fazer essa separação no sentido de eu vou absorver da melhor forma cada um dos dois, né? Não separar no sentido, tipo, são coisas distintas, mas separar no sentido de como eu olho para cada uma e como cada uma revela esse Deus. Legal que você está falando isso. Tipo, a gente tem que olhar, a Bíblia não pode esperar dela aquilo que ela não se propõe a ser. Concordo. A Bíblia é um livro sobre a redenção do ser humano e de quem o redimiu, sobre Cristo. Só que, ao mesmo tempo, pode gerar um conflito se a Bíblia ela não se propõe, ela não pode me dar resposta daquilo que ela não se propõe, como que ela pode ser suficiente para mim, para tudo? Porque tudo aquilo que a Bíblia não responde, ela serve como bússola para apontar aonde está a resposta. Então, tipo, a Bíblia não está a equação das leis de Newton, por exemplo. Ou a Bíblia não está um conhecimento que ainda não foi descoberto, mas ela aponta para onde você pode encontrar essa resposta, que é Deus. Sim. Se nós cremos e não dá para crer em Deus sem crer, você tem que ter fé. Isso é um ponto muito importante. Tipo, o cara que não quer ter fé, ele não vai conseguir ter acesso a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível conhecer a Deus. A Bíblia é muito clara nisso. Então eu tenho que ter pelo menos a tentativa de ter fé. Tipo, uma inclinação a querer ter fé. Aí ele pode trabalhar, aí ele pode tocar e começar a se revelar. Mas se eu não tiver nem a intenção de ter fé, eu não vou conseguir. Mas vamos lá, eu tenho a intenção de ter fé, mas eu queria encontrar na Bíblia a resposta para tudo. Posso não encontrar, mas eu vou encontrar, ela vai me direcionar para aquele que tem todas as respostas. Então, tipo, a Bíblia ela é suficiente por causa disso. Ela te traz tudo aquilo que é essencial para a sua vida, tudo aquilo que é importante para você, que é saber que existe um Deus que te ama, que redimiu o mundo inteiro porque ele se importa com você, que entregou o filho dele porque ele se importa com você, e que as respostas que você não encontrou ali, ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que eu vou te revelar. Senta a bunda na cadeira e vai estudar. Exatamente. Então, tipo, ela pode não trazer resposta, mas ela aponta para quem tem. E se ela aponta para quem tem, quanto mais eu mergulho nele, mais eu vou ter a vontade de estudar, sabe? Mais eu vou ter a curiosidade. Cara, hoje em dia, eu aplico isso na minha vida. Quando eu deparo com alguma coisa que eu preciso aprender, eu pego e falo, Deus, com certeza, o Senhor manja disso. Deposita sobre mim e me coloca no caminho certo. Me coloca nos conteúdos certos, me direciona com as pessoas certas. Eu sei que o Senhor conhece isso, eu sei que o Senhor conhece um monte de gente que manja muito disso.
conecta eu com essas pessoas. Eu quero aprender. Sim, Então, tipo, legal. cara, humildade. O melhor aprendiz, e isso na história da humanidade inteira, é aquele que tem humildade de reconhecer que ele não sabe tudo e que existe alguém que sabe mais que ele. Então, se você conecta isso, tipo, eu sei que existe um Deus que conhece mais que todos e ele pode me conectar com todos aqueles que conhecem mais do que eu. Quanto mais humilde eu sou, mais eu posso crescer, sabe? Então, eu acho que caminha um pouco nessa direção, assim, tipo, ela é a bússola para qualquer área no qual ela não traz a resposta. E a gente tem naturalmente a percepção disso, né? Se você chegar... tem uma prova, sei lá, de física quântica essa semana, daí você chegar, eu tô lendo a Bíblia, ô, Lucas, o que você tá fazendo? Eu tô estudando pra prova. Você vai dar risada, você fala, cara, você tá louco, né? Não tem as respostas das perguntas da prova aí. E eu vou falar, é verdade, né? Você tá certo em falar isso. Sim. Por quê? Porque a Bíblia não quer responder as perguntas de física quântica. Não tá nem aí pra isso, né? O João Calvino chamava isso de princípio da acomodação. A Bíblia, ela quer responder o quê? Como que a gente pode ser salvo? Né? Sim. E é isso, cara. A gente entende isso naturalmente, mas às vezes a gente esquece, né? A gente esquece, exatamente. Isso é o perigo. Não pode esquecer, cara. E você falou uma coisa de que a gente precisa ter fé em Deus, né? Aham. Mas, cara, isso é muito interessante. Isso, quando eu comecei a pensar nisso, cara, eu pirei. E isso também explica o nome do meu canal no YouTube. Por quê? Pra você conhecer... Propaganda de novo. Link na descrição. Pra você conhecer qualquer coisa, mesmo que... né, não pensando em cristianismo, pra você conhecer qualquer coisa, você precisa crer em algo. Pense que você é um cientista. Então você tá crendo, por exemplo, que quando você faz uma medição no experimento, o seu olho tá falando o número que realmente tá ali. Você tem uma prova de que o seu olho não tá mentindo pra você? Você não tem uma prova, né? E aí você fica, caraca, né? Sim. E aí você vai, não, mas eu tenho matemática aqui, mas tudo bem. Mas a matemática, você começa a matemática com axiomas. E axiomas são verdades que você aceita como... São frases que você aceita como verdades. E você fala, cara, assumindo que isso aqui é verdade, vamos trabalhar. E aí, por acaso, né, a matemática é tão boa que ela funciona, né? Os caras pensaram bem no negócio. Mas ainda assim, entendeu? Não sei até a demonstração... Não tem. A gente sempre precisa começar de algum lugar. Não tem como você pular estando no ar, né? Não, Exatamente. você precisa colocar... Em algum momento você precisa parar. E aí a questão que se coloca é, cara, o que é mais plausível? Eu creio que por algum motivo o meu cérebro ele é muito bom em fazer matemática, em que as verdades, os axiomas que a gente escolheu são muito bons, em que o meu cérebro que está me dizendo que vocês existem, que eu não estou imaginando vocês, né? Eu não sou louco. E tem gente que tem distúrbios mentais e daí assim, mas a gente esquece isso, a gente assume que tudo é verdade. E aí você pensa, cara, o que é mais plausível, né? A gente crê nesse 1 milhão de coisas que a gente precisa para tornar sentido, para dar sentido à nossa vida, ou acreditar em Deus? Porque se Deus existe, então a gente acredita que Ele criou o mundo, então o mundo realmente existe. A gente acredita que Ele nos criou, então a gente realmente existe, vocês realmente existem. A gente acredita que de algum modo a matemática, a ciência nasceu dele, então são verdades que a gente pode confiar, sabe? Então, a gente vai crer. E aí eu fico, cara, é muito mais fácil só crer em Deus, porque você tá crendo em uma coisa só, né? Do que você crer nesse 1 milhão de outras coisas que você precisa, de hipóteses, né? Que você precisa tomar como verdades pra conseguir caminhar sem Deus. E aí, cara, quando eu pirei, assim, quando eu comecei a pensar nessas coisas. É legal isso que você tá falando, porque tipo, geralmente a defesa do cientista, já que é essa a temática que a gente está falando, que não crê em Deus, é aquela velha defesa, tipo, eu creio naquilo que eu vejo, que eu consigo quantificar. Mas para você ver isso hoje, quantificar, teve alguém antes que não via, mas imaginava que poderia ser. E daí foi atrás daquilo para provar que aquilo poderia existir. Então, tipo, o que é isso? É fé. O que é a definição bíblica de fé? É a prova das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, eu espero descobrir algo. Se alguém não tivesse essa fé de que existe algo ali para ser descoberto, a próxima pessoa que vem depois não teria aquilo como realidade para ela ver e acreditar. Então, cara, se você for para a definição de fé, não fé religiosa, fé de qualquer coisa, você não sai de casa. Exatamente. Porque se você sai de casa, você tem fé que quando você chegar lá, o lugar que você trabalha ainda vai estar lá. Então não dá para se mover sem fé. Já que a gente já tem fé, não é melhor direcionar ela para o lugar certo? Sim, exatamente. Por isso que a gente precisa realmente, né, se desvencilhar dessa ideia de que, tipo, que a gente não acredita em nada, eu sou puramente lógico. Né? A gente Não, parte Mr. sim. Spock.
E, cara, como você tinha comentado, né? A gente se relaciona com Deus que nos ama, ele criou todas as coisas e ele nos revela também. Ele, tipo, nos revela, seja, como você falou, conectando com pessoas, seja, sei lá, cara, tipo, lembrando você que você tinha um livro Sim. na sua estante que você pode te ajudar a resolver os problemas que você tem, sei lá, da prova que dá para fazer. E só que até nisso que a gente tava comentando, assim, né, muitas vezes o pensamento, e até acho que é uma das últimas falas pra gente arrematar, muitas vezes as pessoas pensam na ciência, tipo, eu só acredito no que eu vejo, como você tinha comentado, né? Eu só acredito naquilo que está provado. E a gente vai passando por uma filosofia de vida baseada nisso, só que isso não traz transcendência nenhuma para o ser humano. A gente pode trazer, tipo, cara, eu faço o que dá dessa vida aqui, sabe? Tipo, filosofias que vão mais por esse lado. E como eu acredito, a ciência, ela só leva a gente até esse ponto, né? E aí que eu acho que entra a importância do nosso relacionamento com Deus, que é a transcendência, o sentido de um propósito. É entender que... entender a frase mais simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, aceita isso aí. Você, tipo, que se entende na sua condição de ser humano falho, que se existe um Deus e esse Deus é justo, você sabe que você não atende às demandas desse Deus, de justiça desse Deus, e ele ainda vai lá e ele paga o preço para que você tenha um relacionamento. Isso é loucura. Isso não entra em qualquer raciocínio lógico. E é isso que nós temos, que nós podemos desfrutar dessa maravilha, dessa loucura para o mundo, que hoje faz todo sentido nas nossas vidas, né? Então, eu queria até trazer isso no sentido de... a ciência, ela traz toda essa revelação pra gente de como as coisas funcionam, verdades, mas existem aquelas verdades que não podem ser provadas, a não ser quando a gente abandona a razão, a lógica, e se entrega para aquilo que o Espírito pode fazer dentro da gente, né? Então, já seguindo para a fala final e nessa linha, a palavra que o Novo Testamento usa para fé, na verdade, é a palavra grega pistis. Pistis significa confiança, é uma interpretação mais correta. E eu acho que quando a gente pensa assim, aí, cara, faz total sentido, porque eu não tenho fé num Deus abstrato, não é um conjunto de crenças que eu acredito. Não, cara, eu confio em Deus, porque eu me relaciono com Ele. E ainda que eu não entenda, algum dia eu vou lá no céu, daí a gente se mata de perguntar o que quiser, né? Mas, cara, eu confio em Deus. E eu acho que essa tem que ser a nossa atitude. A gente pode perguntar, a gente pode questionar, a gente pode duvidar, mas a gente confia nele, né? Ele é a nossa vida. No final das contas, eu acredito... Cara, eu amo física. Eu acho que física e Deus são as coisas que eu mais gosto, assim, Mas eu não morreria pela ciência, sabe? Cara, se chegar um cara com a minha arma na minha cabeça, terra plana ou não? Eu vou falar, fica se dane, entendeu? Depende do que ele quer ouvir, né? O que você quiser ouvir, o que você falar é verdade. Mas, cara, Jesus é a nossa vida, né? Então eu acho que nós cristãos, ainda que a gente goste muito de ciência, cara, a gente não pode abrir mão disso, sabe? Ele é o essencial, ele é o centro e a gente pode se chegar com confiança diante dele, né? Jesus, lá em Hebreus, diz que se cheguem com ousadia na presença de Deus, né? Sim. Primeiro, quem somos nós para chegar com ousadia na presença de Deus? Mas se ele mandou, então vamos chegar. Fala, Deus, eu não estou entendendo esse paranauê aqui. E se chegar com ousadia, fala, Deus, me ajuda, né? Cara, é só lembrar que o homem segundo o coração de Deus foi Davi. Vai ler os salmos dele. Os salmos de sinceridade, de coração aberto. Olha o coração, olha onde está a dica do coração. Né? Mas aqui dentro do nosso tema, quando a gente fala de fé e ciência, geralmente a fé parece estar em desvantagem, porque a ciência é onde se guarda o conhecimento. E o principal argumento para dizer que ciência é maior que fé é a escolha daqueles que não têm o conhecimento, dos ignorantes. Sim. E isso pode até ser fortalecido por culpa, às vezes, de nós que temos fé, mas não desenvolvemos ela o suficiente para ela ser madura. Porque ser uma pessoa de fé verdadeiramente dá muito trabalho e dá muito estudo.
A gente vai ser alertado durante toda a Bíblia. Conheceis e prossigais em conhecer a Deus. O que é conhecer? É estudar, mano. É gastar tempo com ele, é perguntar, é ir mais além. Pô, o que eu descobri ontem já não serve, eu preciso descobrir mais, eu preciso aprender mais. Então, tipo, é uma vida que não te deixa em estudo por 5 anos, por 7 anos. É uma vida que te coloca em estudo do primeiro dia que você entende a fé até o seu último dia na Terra. Então, não é ausência, não é desculpa de ignorante. Na verdade, cara, para você ter fé, uma fé de verdade, dá muito mais trabalho do que você, tipo, gastar tempo pesquisando qualquer outra coisa. Porque você tem que passar a vida em pesquisa com Deus, em conhecimento dele. O que às vezes colabora para esse argumento é que a gente tem uma fé fraca. A gente só fala, não, eu creio em Deus porque ele me ama e me salva. E acabou aí. Mas o convite de Deus para a vida cristã não acaba aqui. Esse aqui é o ponto de partida, não a linha final. Tipo, você foi salvo, não é tipo, pronto, agora eu tô salvo, tô garantido, mano. Vamos esperar agora eu morrer ou Jesus voltar e tá tudo certo. Não. Você foi salvo porque de agora em diante você tem um plano na mão dele que vai te demandar muita dedicação, muito tempo de oração, muito estudo da palavra, muito estudo com outras pessoas que conhecem mais desse Deus do que você. E isso vai te tirar de um lugar de ignorância e te colocar num lugar de pelo menos um pouco mais de entendimento, sabe? Daquilo que você crê, daquilo que você vive. Quanto mais nós cristãos, nós que temos fé, se dedicar a isso, se dedicar a conhecer mais de Deus, menos esse argumento vai ter força. E talvez essa seja a grande... Eu estudei um pouco de engenharia civil. Então, vamos fazer essa ligação. Essa talvez seja a grande fundação para que essa ponte de conexão entre esses dois mundos não seja uma ponte fraca, seja uma ponte fortalecida de verdade, que possa até balançar, possa até ter ali a sua flexibilidade, a sua resistência testada, mas ela não vai quebrar. Não é uma ponte de madeirinha com corda que choveu, apodreceu e quebrou, sabe? Então, acho que essa responsabilidade de ligar esses dois mundos, de abaixar, de acalmar esse argumento de que a gente, na verdade, só crê em Deus porque é ignorante, essa responsabilidade está sobre nós. Com certeza. Está sobre a gente que está aqui nessa mesa, todo mundo que está ouvindo esse podcast, que esses dois mundos, eles devem coexistir, porque isso vai glorificar muito mais a Deus, cara. Quando a gente conseguir fazer essa ponte, não ser mais vista como uma ponte, mas ela já é tão forte que virou uma estrada. Já tipo, não é normal, cara. Eu transito nesses dois mundos e não é mais ameaçador. Legal. Eu entrei na faculdade, eu não preciso mais me preocupar em me perder porque eu tô conhecendo algo. Ou eu fui pra faculdade e ganhei uma pessoa e ela não vai mais se preocupar que agora ela vai ser um ignorante porque ela vem pra igreja. Não. Tipo, é conhecimento pleno, é conhecimento profundo fluindo nos dois. Porque pessoas de fé profunda atraem pessoas profundas em outras áreas. E um complementa o outro, um ajuda o outro, um ensina o outro. Isso é o caminhar dos santos, é o ferro afiando o ferro, sabe? Só que para isso acontecer, primeiro, coração humilde. Segundo, entender que você está num caminho de muita dedicação, Sim. de muito estudo, de muito tempo gasto para ter uma fé madura. Quando a gente tiver uma fé madura na grande maioria daqueles que têm fé, isso daí não vai ser mais um problema, não vai mais precisar de mesa de discussão do porquê que existe esse conflito. Mas, na verdade, existe mesa de discussão de, cara, que bom que a gente entendeu isso. E agora a gente caminha junto, sabe? A gente não vai estar na igreja falando sobre fé e ciência. A gente vai estar numa universidade. Esse é o cumprimento da profecia. Não dirão conhecer o Senhor, não. Porque todos me conhecerão. Porque todos me conhecerão. Então, eu acho que o caminho é por aí, sabe? É a nossa vida entregue. Eu não sei vocês, mas acho que pra gente caminhar mesmo pra encerrar, se eu começar a falar aqui... Vai longe. Mas, pra gente encerrar mesmo, uma experiência pessoal, assim, algum de vocês já passou por uma experiência em que a sua vida foi tão forte que você conseguiu tocar alguém que não cria a Deus, até mesmo dentro da universidade ou do laboratório, que seria legal para compartilhar? Antes de vocês entrarem no de vocês, já que para vocês dando um tempo para pensar, eu vou contar um que aconteceu comigo, cara. Eu comecei a trabalhar num determinado emprego, e desse departamento da empresa era eu e um outro cara que já estava lá antes de mim. E o primeiro dia que eu cheguei lá, a galera sabia que eu era cristão. Tipo, então, beleza, não preciso me preocupar em me apresentar. Na verdade, agora eu tenho a responsabilidade de não manchar Jesus, né? É um pouco mais pesado. Que, tipo, uma coisa é você estar convivendo com as pessoas, descobre que você é crente e fala, você é crente, legal. Outra coisa, tipo, aquele cara é crente. Vamos ver qual que é a dele. Então, eu entrei nessa. E esse rapaz, cara, a primeira vez que ele sentou comigo, um rapaz muito gente boa, muito tranquilo, ele falou o seguinte, eu sou ateu. Ele falou, mas eu não sou ateu fraco. Eu sou um ateu que estuda. Então, eu sei defender o meu ateísmo. Eu falei, legal, cara, parabéns. Que bom, né, que você fez isso. E daí eu acho que ele esperava que eu fosse entrar em conflitos, vamos debater ideias aqui e tal. E eu nunca fazia isso, cara. Eu aparecia todo dia e eu era eu.
Falava sobre cultura pop, que eu gosto, falava sobre assuntos gerais, falávamos sobre trabalho, claro que você tá lá para trabalhar, né? Não é só vamos lá bater papo. E a gente começou a ter uma conexão de amizade, de vida na vida. E de vez em quando ele começou a ter liberdade de me perguntar alguma coisa que ele tinha dúvida. Tipo, cara, e a Arca de Noé? O que você acha disso? Não, eu acho isso. Daí, como a gente já tinha gastado um tempo ganhando a vida, o coração um do outro, ele não se preocupava em tentar me provar errado. Ele, não, legal. Eu falava, como é que você vê isso? Aí ele me falava. Aí, cara, começamos a construir essa ponte, assim, sabe? De uma conversa que não era pra provar que ele tava errado ou que eu tava errado. Mas era tipo, vamos jogar na mesa aqui o que cada um pensa? E foi indo. E nesse processo, cara, eu noivei e tive a data do meu casamento marcado. Era uma empresa de poucos funcionários, tinha 15 no total. Logicamente, eu convidei os meus colegas de trabalho pro meu casamento. Cara, casamento de crente é um negócio muito louco. A gente resolveu fazer o casamento numa chácara, numa área aberta. Aí você já deve imaginar que, com certeza, aquele dia, depois de uma semana inteira de sol, tava chovendo. Claro. Tem que ter um drama na história. É regra, mano. Tava chovendo. E daí lá vai a gente orar, né? Eu, minha esposa e familiares orando, Deus, abre o tempo. E a galera queria levar a cerimônia pra dentro de uma área fechada. Seguro, tal, lógico. Spock, lógico. E tipo, a gente, não, cara, a gente sonhou aberto e vamos orar. E de repente, cara, chuva e parou a chuva. Na chácara. Não parou de chover em todo lugar, na chácara. E a galera começou a entrar pro casamento. A galera chegava assim, ó. Por exemplo, aqui tá o portão da chácara, aqui em volta, em São José dos Pinhais. Chuva. Entrava no portão da chácara, acabou a chuva. Os carros entravam molhados, o chão da chácara seco. Caraca. E foi entrando todo mundo. E a cerimônia começou. E daí, tipo, cara, trovão ali, vento ali, mas não chovia. E todo mundo chegava com chuva, passava do portão pra dentro, não tinha chuva. E esse meu amigo que trabalhava comigo chegou. Ele tava lá, e aconteceu o casamento, o pastor não se apressou porque tava chovendo, e a gente naquela tensão, tipo, cara, essa cerimônia tá rolando, e se chover, não, Deus vai ser fiel, aquele conflito e tal. E acabou, o pastor levou o tempo que ele ia demorar, fez bem calmo, bem como deveria ser, e ele falou bem assim, e a gente orava, cara, bem assim, Deus, segura a chuva até o fim da cerimônia, pelo menos, e tal, nananana, cuidado com o que você ora. Acabou a cerimônia, o pastor falou bem assim, cara. Final da cerimônia é mais meia hora. Cara, é importante esse tempo essa margem de erro, né? A hora que o pastor falou, a cerimônia está encerrada. Mas, cara, desse jeito, a cerimônia está encerrada. A chuva fez assim, ó. Pá! Tipo, sabe uma bexiga cheia de água e você estoura ela? Aconteceu isso, na fala dele. Aí só deu gente correndo e tentando entrar pra um lugar seguro. Caraca. Aí choveu, só que em vez de ser ruim, foi muito bom, cara. Foi tipo uma experiência incrível. Tipo, cara, Deus segurou a chuva dentro daquela chácara, só naquele espaço, até o fim da cerimônia. E daí, beleza, o casamento aconteceu, todo mundo falou sobre aquilo. Foi um acontecimento que marcou. Porque pensa, você tá indo pra um lugar que do portão pra fora tá chovendo e ali dentro não tá. O dia inteiro tá chovendo. E por que ali não tá chovendo? Aquilo, cara, te coloca num conflito, cara, né? Aí eu fui pro meu lua de mel, curti e tal, voltei pro trabalho, depois do tempo que eu tinha que voltar. Daí, a primeira coisa, esse meu amigo veio comigo e falou, cara, e a chuva? Eu falei, então, mano, e a chuva? O que você me diz? Ele, só pode ser coincidência. Mas ele deu uma risadinha. Tipo, eu falei, ele entendeu, não foi coincidência. E daí a gente conversou ali, daí outras pessoas vieram, pessoas mais abertas à fé, daí eu aproveitei aquele momento pra falar com elas, e ele só ouvindo. Acabou aqui nossa relação, deu um tempo, eu saí da empresa, e a gente não teve mais contato diário. Mas eu sabia que eu tinha tocado a vida dele só por estar lá, só por viver, sabe? Por estar lá com o cara. Passou 2 anos, cara. Final do ano passado. Eu tô em casa, eu recebo uma mensagem desse meu amigo. Falou, Thiago, tudo bem? Aí eu olhei e falei, nossa, cara, tal pessoa. Até falei pra minha esposa, olha quem me mandou mensagem. Eu falei, mano, tudo bem. Dele me mandou uma música, cara. A música era do Zach Williams e se chamava There Was Jesus. E a música falava assim, tipo, cara, no pior momento, lá estava Jesus. No melhor momento, lá estava Jesus. Tipo, é uma música de rotina, sabe? Todos os momentos da minha vida que eu não via, lá estava Jesus. E daí ele me mandou embaixo e falou, cara, eu ouvi essa música. Ela falou muito comigo e na hora eu lembrei de você. Eu falei, cara, o coração tá aberto. Cara, ele reconheceu Jesus porque ele viu na minha vida, não nas minhas palavras, não nos meus argumentos incríveis e científicos que provavam a veracidade da Bíblia. Então, mano, quanto mais a gente estiver preocupado em ser profundo com Deus, mais Deus vai se mostrar profundo com a gente, com todos aqueles que tocaram a nossa vida, sabe? E daí essa discussão de divisão de fé e religião vai ser, tipo, secundária, terceiro escalão, até que um dia não é mais importante, porque a gente já dominou essa área de uma boa maneira. Sim. Eu posso até contar algumas minhas, algumas ruins, outras boas, mas é porque
eu tive uma fase da minha vida onde eu não era profundo com Deus, justamente isso que você comentou. E eu percebia que eu tive muitas pessoas abertas perto de mim, que se mostraram abertas e reconheceram que eu tinha uma fé, tinha alguma coisa, e me faltava profundidade naquela época para eu influenciar da melhor forma possível. E cara, eu ouvi perguntas, desde perguntas pejorativas, em que tinha que ter sabedoria para você deixar passar, ou então, tipo, cara, não é bem assim, até perguntas sinceras que eu nunca tinha pensado na minha vida. Por que todo mundo canta na igreja? Tem pessoas que não são de cantar. E eu, quê? Que tipo de pergunta é essa? Não vale essa pergunta, tem que ser outra, não vale essa. Não pensei nisso em casa antes de vir. Só que assim, eu acho incrível porque hoje, nas minhas relações de amizades, com pessoas que não possuem fé, não possuem algo que as direcione para Deus, nessas amizades eles já conseguem perceber que eu tenho algo a oferecer e que, mesmo que eles não creiam, eles sabem que tem algo ali em mim que me ajuda a ser um bom amigo, que me ajuda a estar presente para eles nesses momentos. E isso eu tenho percebido nitidamente na minha vida recentemente, sabe? Como antes eu falhei em algumas amizades, eu não queria falhar de novo. Eu sei que eu vou me deparar com novos erros e falhar, mas a questão de estar profundo, e como você falou, é uma vida de dedicação. A Bíblia vai exigir nossa dedicação, a fé cristã, a vida cristã vai exigir a nossa dedicação, como também em diferentes áreas da ciência, a gente vai precisar ter essa dedicação para alcançar pessoas que às vezes estão só numa área. E aí, a partir do momento, elas vão perceber que, cara, existe como conciliar, eu tô vendo uma pessoa ali que não é o cara que eu achava que era ignorante. Tipo, a imagem que eu tinha pintado na minha cabeça não é bem essa, sabe? Então, eu acho muito incrível. Mas a responsabilidade de estar profundo, de se aprofundar naquilo, ela nunca vai embora. Se aprofundar em Deus, se aprofundar naquilo que Deus te colocou para fazer. Se é na ciência, cara, vai artigo, vai livro, vai enfia a cara. Seja profundo. Legal. Eu não tenho mais nada para acrescentar, não. Depois dessa história do Thiago aí, o que eu vou falar, cara? Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado porque o Espírito Santo te trouxe até aqui para acompanhar esse podcast. Eu espero que tenha abençoado muito a sua vida. Deus o abençoe e que você possa se aprofundar em Deus e entender que ciência e religião são duas coisas que podem caminhar juntas e que vão revelar cada vez mais esse Deus maravilhoso a quem nós servimos.